Na mídia ninja, o vídeo de Nicolas, o celular de Nicolas que provocou a prisão de Bolsonaro. Vamos ver juntos. Tentativas do clã Bolsonaro em subverter a ordem entregaram o ex-presidente de bandeja para a polícia. O mês era agosto, e uma chamada de vídeo de Jair Bolsonaro para Nicolas Ferreira levou o ex-presidente para a prisão domiciliar. É preciso lembrar, Bolsonaro já estava com tornozeleira eletrônica e proibido de usar as redes sociais, inclusive de terceiros. Mas aí Nicolas fez isso em um ato em apoio ao golpista. Posso falar uma coisa para vocês, senhores? Jair Bolsonaro não pode falar, mas ele pode ver. Isso daqui, Jair Bolsonaro, é a tua força, mesmo estando preso dentro de casa. Essa é a sua força, a sua voz, as sementes que você deixou para o nosso país. Que o Senhor te fortaleça, o Senhor está aí em casa, você é o galego mais amado desse Brasil. E volta, Bolsonaro! A reação de Bolsonaro foi mostrada por outro canal. Boa tarde, Copacabana. Boa tarde, meu Brasil. Obrigado a todos pela nossa liberdade, pelo nosso futuro, pelo nosso Brasil. Sempre estaremos juntos. Abraço, Bahia. Para Moraes não restou dúvidas. A desobediência queria inflar atos contra o Supremo, e Bolsonaro acabou preso. Mas esta não foi a primeira vez que o celular de Nicolas ficou no meio do fogo cruzado. Depois da prisão domiciliar e da condenação de Bolsonaro, uma visita de Nicolas e do seu celular ao ex-presidente, em 21 de novembro, deu mais pano para manga. Isso porque Nicolas foi flagrado mexendo no celular, o que não podia, e Alexandre de Moraes cobrou explicações. O jurista Gustavo Padaró explicou ao canal UOL: "É onde é do meu conhecimento, houve uma primeira determinação do ministro Alexandre de Moraes que o ex-presidente Bolsonaro não podia se manifestar em redes sociais. Depois houve um episódio em que ele teria indiretamente se manifestado em redes sociais. E aí houve uma segunda determinação do ministro Alexandre de Moraes dizendo que o ex-presidente Bolsonaro não podia ele próprio usar redes sociais, ter acesso a mensagens, enviar mensagens pessoalmente ou indiretamente, por meio de terceiras pessoas. É claro que se o deputado Nicolas Ferreira usou o seu aparelho de telefone celular para permitir que o ex-presidente Jair Bolsonaro acessasse redes sociais, fizesse manifestações em redes sociais, o ex-presidente Jair Bolsonaro estaria violando a determinação judicial. No dia 22, Bolsonaro violou a tornozeleira e acabou preso. O pessoal cobrou. Nicolas sabia. Ele sabia que o STF proibiu o uso de celular durante visitas a Bolsonaro. Mas mesmo assim, ele levou o seu celular. O que Nicolas queria esconder? Nicolas queria ajudar numa possível fuga de Jair Bolsonaro? Acabamos de pedir a investigação do deputado Nicolas Ferreira e, o mais importante, a quebra de sigilo telefônico, para que todo mundo possa entender por que, contrariando decisão do Supremo, ele levou o celular dias antes do ex-presidente condenado tentar mexer na tornozeleira para uma possível fuga. O que Nicolas esconde? Nicolas, é claro, não se conformou. Hoje, foi preso 3 generais, algo que nunca aconteceu na história do nosso país. Hoje, um deputado federal eleito perdeu o seu mandato na canetada por um ministro do STF, ferindo Constituição, regimento interno nessa casa. E sabe o que muitos estão preocupados? Só com o próprio umbigo. Ou seja, a maioria do Brasil merece a merda do Lula, merece o Alexandre de Moraes, merece o STF que tem, merece inclusive, quando chega aqui, boa parte da população continua apoiando o PT, o presidente da República não se solidarizou com os policiais que foram mortos defendendo nossos cidadãos. Esse é o cara que está comandando o teu país. E muitos não conseguem dar um passo para trás e falar, errei no meu voto, ou não posso mais fazer isso. Sabe por quê? Porque já está afundado num lamaçal ideológico tão grande, de orgulho tão grande, que não consegue mais viver pela verdade, de falar, peraí, tudo bem, não gosto do Bolsonaro, não estou discutindo aqui mais quem votou 22, quem votou 13. Mas não admitir que hoje
nós temos um partido político que é aliado ao crime, aliado àquilo de ruim que tem aqui no nosso país, é literalmente ignorar a realidade. Há um pai agora, mesmo que você discorde dele, que está com 70 anos de idade, com uma tornozeleira injustamente colocada, com uma prisão fraudada, e ninguém liga. Ou seja, como que eu vou mudar um país através de um projeto de lei? Mas diferente de Bolsonaro, o choro é livre e o parlamentar terminou o ano como sempre foi, uma das maiores vergonhas do país. A democracia venceu no Brasil. E hoje é um dia importante para comemorarmos isso. Eu fiz parte da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que fez a investigação sobre a tentativa do golpe de 8 de janeiro. E já são 3 anos que a investigação se dá sobre quem foram os responsáveis pela tentativa de golpe. 3 anos. Um processo feito dentro da legalidade, pelo Supremo Tribunal Federal, um processo legal, democrático, e que agora chega à conclusão e coloca na prisão, a partir de transitado e julgado, aqueles que foram os cabeças da tentativa de golpe que perdurou até 8 de janeiro de 2023. Um deles, senhor presidente, eu conto uma história para vocês. Foi o general Heleno. Além de Jair Bolsonaro, o general Heleno, eu era estudante, muito novo ainda, em 1977, tinha, portanto, Obrigado, aí, Célia. 21 Beijo, anos de querida. idade. E nós fizemos a tentativa de reconstrução da UNE, União Nacional de Estudantes, que por causa da ditadura vivia na clandestinidade, imagina. Uma entidade estudante não podia se organizar, estava na clandestinidade. Estudante que queria fazer política, conversar sobre política, era preso, muitos torturados, exilados. E o general Heleno foi quem comandou a prisão daqueles estudantes que tentaram fazer o 3º Encontro Nacional para reconstruir a UNE. Nós fomos 800 estudantes presos no DA de Medicina, lá em Minas Gerais, e como se dizia na época, o pau comeu. E não foram poucos soldados, militares, cachorros, cavalos, tudo usado para impedir a reorganização e refundação da UNE. Isso era ditadura. General Heleno foi preso hoje com muito atraso. E esse atraso é porque anistiaram na época quem fez no Brasil uma ditadura militar. Por isso é preciso que esse Estado democrático que nós vivemos agora, ele seja vitorioso, até para que outras ditaduras não venham. Este é um exemplo que eu queria dar, que é um exemplo meu mesmo, de quem nessa época, como estudante, fui preso por tentar organizar a União Nacional de Estudantes. O general Heleno está preso com muito atraso. Mas eu acho que agora, presidente, é bola para frente. Eu quero resgatar, Tá em como se domiciliar dia, agora o safado. é histórico para o nosso país. Como ver justiça depois de uma tentativa de golpe articulada a olhos vistos durante 2 anos e com meses depois da eleição de 2022, efetuada em várias ações, é justiça. Como é importante ver, deputada Iva Valente, 50 anos depois do assassinato de Vladimir Herzog, 25 de novembro, a prisão dos primeiros generais da história do nosso país por uma tentativa de golpe. Como é importante ver Bolsonaro, Garnier, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, todos, Anderson Torres, começando a cumprir pena no dia de hoje. Isto é uma vitória enorme das resistências democráticas. Eles não foram julgados, o caso Bolsonaro, pelas milhares de vítimas no Covid. Não foi julgado por vários crimes, outros que cometeu, mas foi julgado por uma tentativa de golpe de Estado e condenado. E aqui está presente o tsunami da educação, as mulheres que lutaram no Ele Não, aqui está presente as passeatas fora Bolsonaro, aqui está presente a luta contra a PEC da blindagem ou da bandidagem e o PL da anistia, que não foi pautado e não pode ser pautado, porque nós temos que estar atento a qualquer tentativa de retrocesso. Mas é preciso comemorar as nossas vitórias, comemorar
o início de uma política de justiça de transição na tentativa de golpe do presente, num país que não fez justiça de transição nos 21 anos de ditadura civil-militar, que fez desaparecimentos forçados, torturou e matou. E, lamentavelmente, muito daqueles que eram defensores da ditadura ficaram impunes e depois viviam defendendo a ditadura, como é o caso do próprio Bolsonaro, do Augusto Heleno, e que depois tentaram dar um golpe. Conhecer a história é fundamental para não ter novas tentativas de golpe. O senhor é livre, Lula também, Bolsonaro preso. O choro é livre, mas o Bolsonaro está na cadeia. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!